Fala galera, agora ao vivo aí, vou fazer a explicação aí das operações, primeiramente de ontem, do pregão do dia 17 de novembro. Eu já estou aqui com o MetaTrader 5 aberto, então vamos lá pro gráfico. Então tá aqui, ó, as operações, todas as operações elas estão aqui. Então nós vamos começar aqui, ó, por essa operação aqui, que é justamente essa operação aqui, ó, no gráfico. Então nós estamos analisando aí o gráfico de 2 minutos. Existia esse bloco aqui, né, formado pela subida do preço aqui, vai até essa região. Então o preço ele desce aqui, ó, ele parte dessa região e forma, né, o pivô de baixa, e eu entro exatamente na base do pivô. Eu entro com uma venda aqui, com o objetivo de pegar essa região aqui, que seria 1 para 1, mas eu coloco o stop curto, né? Na verdade o stop interessante teria que ser aqui, ele teria que ser aqui, ó, no topo da barra, a venda aqui, o stop aqui, né? E a região de 1 para 1 ali. Quando você for medir, colocando aí, ó, o que era realmente para ter sido feito, era essa operação. Entrada aqui, stop na máxima da barra e a saída aqui um pouco mais da P1 com um teste aqui no bloco. Mas eu coloquei o stop mais curto e o mercado veio e me tirou, apesar, né, dele realmente ter chegado aí lá na região que eu demarquei, que é aqui na base do bloco. Inclusive ele consome toda a parte final do bloco. Então essa foi a primeira operação. Então, ainda utilizando aí a estrutura do bloco, você percebe lá que houve a consumação total do bloco. Essa seta aqui indica o dia que nós estamos analisando. Então o preço ele forma uma estrutura. Vou dar um zoom aqui. Então eu percebi que ele formou, né, uma espécie de deriva. Eu percebi essa formação dessa cunha, e aí quando o preço ele rompe, né, a base da cunha, eu entro exatamente aqui, ó, a compra aqui com stop nessa região. Eu entro aqui com uma compra, o stop nessa região. Nós já tínhamos aí a região da captura de liquidez realizada na base aqui do bloco. Então ele provavelmente poderia subir para buscar, né,
a região do bloco, desse bloco, ou desse bloco aqui. E foi justamente o que ele fez. Eu saí aqui, ó, de uma forma até antecipada, visto que ele ainda não havia tocado lá no bloco, mas a movimentação era essa. Então, se eu colocar aqui, ó, no stop aqui, então, com essa ferramenta aí, eu faço a minha entrada aqui e põe meu stop aqui para calcular, né? Então aqui ele deu a P1 e aqui ele deu um pouco mais da P1, mas se você for ver, ele chegou até dar 3 vezes o risco, até aqui, ó, 4 vezes o risco. Mas claro que antes de dar 4 vezes o risco, ele voltou, né? Porque eu entrei nessa pernada aqui. Então ele fez a regressão e ele testa exatamente a base dessa vela, que é a vela de impulsão de alta, mas nessa primeira pernada ele chega a dar aqui, ó, 3 vezes o risco, e ele testa exatamente esse bloco aqui, ó. E eu saí aí com 1,3 vezes o risco. Então já foi uma operação, se você for analisar aqui embaixo, eu já entrei com uma mão maior, né? Eu entrei com 2 vezes a mão. Então nessa operação aqui, que é uma operação mais arriscada, eu entrei com 0,2, e essa operação aqui, que eu achei que ele já havia feito o teste, né, havia uma probabilidade maior, então eu entrei com uma quantidade acima de contrato, que foi o 0,4, e ela me deu esse gain aqui, ó, de 2,4. Então beleza, então realizada aí a análise aí da primeira operação, da segunda. Então agora vamos aí para a terceira operação. A terceira operação, ela visou uma descida, e o objetivo, o índice, ele formou esse bloco anterior aqui, ele forma no 5, que analisar nos dois vai ser mais fácil. Então ele forma essa estrutura de bloco que testa o bloco anterior. Eu vou pintar esse bloco de verde, porque é um bloco dos 2 minutos. Então ele testa o bloco e ele sai com essa vela aqui, ó. Então ele sai com essa vela aqui
e eu entro aqui na venda com stop na máxima lá do bloco, o preço volta com essa vela aqui e tira a gente no stop. Então eu aguardei que ele fizesse esse movimento de subida, ele armaria o pivô e nós iríamos vir para ele capturar essa região aqui de liquidez. Então eu entrei para pegar uma operação de 3 vezes o risco, como você pode ver aí, ó. Ela ia dar exatamente 2 vezes o risco aqui, ó. Mas ele não desce e a gente toma um stop. E o stop é esse aqui, ó, de 2,80. E aí a última operação que eu faço é essa operação aqui, porque ele captura a parte de cima e novamente eu entro acreditando que ele armou o pivô de alta e após armar o pivô de alta eu aguardava essa descida do preço. E aí ele não desce, ele volta, eu coloco o stop aqui na máxima, ele trabalha um bom tempo, ele não pega o stop, mas forma aí, ó, uma liquidez na parte de cima, ele captura a liquidez na parte de baixo, né, que me gera, né, um valor interessante que teria me trazido, né, aqui esse stop para o 0 a 0. Mas eu decidi não pegar porque eu acreditava que ele poderia chegar pelo menos nessas regiões. Mas quando ele volta desse ponto, eu saio eu saio aqui porque eu sabia que ele ia lá capturar as regiões de liquidez que ele havia formado, porque aqui nessa região aqui ele captura a liquidez aqui na parte de baixo e ele segue para capturar a parte de cima. Então eu saio da operação e fico aí devendo aí 4,66 de stop. Stop aí de segunda-feira. Então é isso. Ao fazer as operações aí, eu tive condições de estar positivo aí $1. Essa última operação aí, ela teria me trazido aí para o positivo e eu teria ficado aí aproximadamente com 1,50 positivo. Mas como eu estou tentando fazer operações mais longas, mais complexas, com o objetivo de trabalhar aí a perda diária, bem como mais ou menos a meta e era possível que o preço fosse, mas nem sempre ele vai fazer o que a gente quer. Então eu saí um pouco da minha perda diária e consegui
né, ficar aí com o stop aí um pouco acima aí, um 4,5, 4,66, mas fica fácil de recuperar, né? Então, bola para frente. Foi o dia aí de segunda-feira. Nem todos os dias você vai vencer, mas esse dia aí ele foi concluído com sucesso, né? Trabalhamos as perdas, trabalhamos os ganhos, analisamos aí os blocos, mas infelizmente o preço ele segurou, ele lateralizou bem, ele construiu uma boa liquidez e passou o dia capturando essa liquidez, formando estruturas, mas conseguimos aí identificar, mas infelizmente segunda o mercado venceu. Mas estamos juntos. Próximo dia, próximas operações, próximo game. Mas na segunda foi isso. Um grande abraço, comando BR-129, tamo junto. Valeu!